As últimas atualizações de Godzilla e Kong, o Novo Império, têm deixado muitas dúvidas sobre quem será o verdadeiro vilão da sequência. Embora boa parte do marketing tenha sido focada no Scar King, parece que existe uma outra ameaça ainda maior que ele próprio dentro daquele covil escondido na Terra Oca. E sim, é claro que estou me referindo ao Shimu, que pelos breves momentos em que apareceu durante o segundo trailer lançado, aparenta ser uma criatura muito maior que o próprio Godzilla. Nós inclusive tivemos um novo vazamento da cena em que o Kong se ver frente a frente com o Shimu pela primeira vez, dando assim mais detalhes do que pode estar acontecendo dentro desse momento. Vai logo se preparando então, porque nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo isso, além é claro de teorizar junto com vocês como que o gurilão ele vai conseguir sobreviver a essa primeira luta. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos juntos para mais um vídeo. Embora ele não tenha aparecido diretamente no segundo trailer de Godzilla e Kong, o Novo Império, o Shimu ele se tornou um dos assuntos mais comentados pelos fãs nesses últimos dias. E isso não é por acaso não, né pessoal? Já que algumas cenas giram em torno de um novo titã de gelo sem necessariamente entregar logo de cara a aparência que ele terá durante o filme. Quem tem um olhar um pouquinho mais atento deve ter percebido os raros momentos em que o Shimu é visto nesse último trailer. Como por exemplo naquela cena em que os principais titãs aparecem se enfrentando no meio de uma cidade brasileira. Essa já deve ser uma das últimas batalhas do filme, já que de um lado vemos claramente o Shimu enfrentando Godzilla em seu modo Involver, e do outro já tá acontecendo o embate final entre Kong e Scar King. O que acaba não ficando tão claro pra gente é o contexto que levará todos esses titãs a se encontrarem no final da trama para que aconteça essa batalha de proporções épicas. Lembrando que esse filme ele contará com dois vilões inéditos, que, pelo menos até onde eu lembro, em nenhum outro momento foram sequer mencionados dentro da franquia do Monsterverse. Embora que a verdade seja dita, o Shimu ele chegou a aparecer pela primeira vez em uma pintura rupestre durante um evento promocional recente do jogo Call of Duty. Só que aí que tá, naquela época nossas atenções estavam muito voltadas para Godzilla vs Kong e por isso esse novo titã ele acabou passando despercebido na época. Porém, conforme os primeiros vazamentos do filme seguinte eles começaram a surgir, ficou bem nítido pra gente que o Shimu teria um grande papel nessa sequência. Sensação essa que ficou ainda maior após o segundo trailer lançado recentemente. E de verdade pessoal, vamos combinar que é até um pouco bizarro a mudança do tom dos fãs de um trailer para outro. Desde o primeiro teaser lançado, onde a gente via naquela época apenas a silhueta de um primata gigante de pelos vermelhos, que mais tarde seria revelado como o Scar King, a impressão que dava pra gente olhando aquela cena é que de verdade a gente estava olhando para um dos maiores vilões de toda essa franquia. Eu até vi, de verdade, na época muita gente falando, esse daí é o meu titã favorito do Monsterverse. Tipo, ele nunca tinha aparecido em nenhuma outra produção, só que ele já era o favorito de muita gente. Porém, esse último trailer lançado deixou muita gente se perguntando se o Scar King realmente é o grande vilão de Godzilla e Kong, o Novo Império. E o motivo disso é justamente o fato de não termos nenhuma cena impactante do tirano da Terra Oca. Tudo bem, a gente até vê ele enfrentando lá o Kong lá naquele covil, onde parece que o Rei Sky vai conseguir cortar uma das mãos do Kong utilizando aquele seu chicote. Mas de verdade pessoal, essa cena ela é completamente ofuscada pelo final do trailer, onde a gente acaba vendo o gurilão ele arrancando um dente do Scar King apenas com um único soco. Sem falar também na aparência do vilão que, ela não era exatamente o que a gente estava esperando, né? Ainda mais de um vilão que prometia bater de frente com o Godzilla e o Kong juntos. Por outro lado, mesmo sem aparecer em nenhum momento diretamente dentro dos trailers, o Shimu ele consegue passar essa impressão pra gente. Principalmente pelo seu tamanho, que desde aquela primeira pintura rupestre que a gente viu lá no jogo COD, ele já se mostrava superior ao Godzilla. Além disso, também tem a questão do Shimu ser o primeiro titã glacial que as estrelas da franquia vão enfrentar. Isso por si só, pessoal, já o difere bastante do Scar King, que aparenta ser apenas um primata semelhante ao Kong. Sendo assim, não ia ser tão difícil pro Godzilla derrotar ele, ainda mais com essa nova evolução que ele tem. Porém, ainda existe algo muito misterioso sobre a relação entre esses dois vilões dentro do filme. A única coisa que o último trailer nos dá a entender é que o Shimu ele estava sendo mantido preso dentro daquele covil da Terra Oca. Se repararmos bem naquela cena onde o pequeno Suco ele chega ao local, é possível ver bem ali no meio uma gigantesca cortina de lava caindo sem parar. Aquela é muito provavelmente a gaiola que os primatas gigantes, sob comando do Scar King, mantém o Shimu aprisionado. Eu digo isso pessoal porque em outro momento do trailer a gente consegue ver a lava parando de cair aos poucos, enquanto os olhos do titã de gelo se abrem ao fundo. E agora ligando esse ponto ao outro, dá pra chegar à conclusão que aquela cortina de lava ardente era a única coisa que mantinha o Shimu preso naquele local. E
Beleza, pessoal, isso faz bastante sentido com o que a gente sabe do Scar King e o resto da espécie do Kong, que aparenta ser criaturas bem engenhosas. Foram eles que construíram o machado ancestral usando uma placa dorsal de um parente do Godzilla, sem falar também do próprio chicote do Scar King, que é feito da espinha dorsal de um outro titã morto. Então faz sentido que essa turma ela tenha achado um jeito de construir uma gaiola para aprisionar o Shimu, aonde a porta ela é feita de uma lava que não para de cair. Nesse caso, podemos concluir que o Shimu é a verdadeira ameaça de Godzilla e Kong, o Novo Império. Ele é tão terrível que o tirano da Terra Oca foi obrigado a desenvolver uma gaiola para mantê-lo sob controle. Só que no caso de surgir um oponente que lhe traga grandes problemas, como aparentemente vai ser o caso do Kong, os primatas gigantes têm a opção de simplesmente soltar o Shimu, fazendo com que aquela lava pare de cair. E ó, eu não sei vocês, pessoal, mas pra mim isso me lembra muito com o que acontece lá no Thanos, lá no final de Vingadores Ultimato. Para quem não lembra, o Titã Louco Thanos, ele tem um plano B, caso ele não consiga derrotar os heróis mais poderosos da Terra. Então, enquanto a Feiticeira Escarlate estava conseguindo imobilizar o vilão, utilizando seus poderes, a única coisa que resta pro Thanos fazer é ordenar os seus soldados para atirar a chuva de fogo, que é nada mais nada menos que uma rajada disparada da sua própria nave. Pode ser então que algo parecido com isso venha acontecer em The New Empire, onde o Shimu seria uma espécie de plano B do Scar King ao enfrentar o Kong. Inclusive, nós já tivemos recentemente um outro ângulo desse momento aparecendo em um pequeno teaser lançado nas redes sociais. Nele podemos ver o Kong sozinho no meio de uma área onde o solo ele tá parecendo um pouco congelado aos poucos, e ali ele tá encarando pela primeira vez o lagarto de gelo que está prestes a sair da sua prisão. Até chegou a vazar recentemente uma imagem estendida desse momento com alguns novos detalhes. Nele é possível ver o Scar King e outros gorilas gigantes ao fundo observando o Kong. E levando em consideração que essa imagem ela seja real, a impressão que eu fico é que essa batalha entre o Rei Scar e o Kong, ela não chegou ao fim não. Tanto que o vilão aparenta estar com seu chicote de vértebras em uma das suas mãos. Diferente do Kong, que não tá com seu machado nesse momento em que ele tá observando o despertar do Shimu. Só que, como a gente viu durante uma outra cena durante o trailer, em algum momento o Kong ele deve encontrar a sua arma para usá-la como uma espécie de escudo na hora que o lagartão de gelo disparar aquele sopro congelante dele. Até pode ser que durante a luta o Scar King ele tenha tomado o machado das próprias mãos do Kong e jogado ele perto da gaiola do Shimu como um tipo de armadilha. É bem verdade que isso reforça aquela impressão de que o tirano da Terra Oca ele não é tão forte assim e precisou apelar, fazendo com que o Kong ele tenha que encarar o Titã Glacial e não ele, né? A grande questão que continua aberta, pessoal, é como esse evento vai desencadear em todos batalhando lá na superfície com a presença do Godzilla. Primeiro a gente precisa entender como o Kong ele vai conseguir sair vivo dessa situação. Afinal, vemos claramente que o sopro congelante do Shimu ele vai atingir o gorilão. Por mais que em primeiro momento ele esteja se protegendo com o machado, a minha aposta é de que o Kong vai ser congelado de um jeito ou de outro nessa cena. Desse jeito faz sentido que o Shimu deixe ele de lado e vai resolver algumas outras questões aqui na superfície. Vamos lembrar que algo parecido aconteceu com o King Ghidorah no passado, onde muita gente teoriza que o próprio Shimu seria o responsável pelo congelamento do dragão de 3 cabeças. E se for o caso, parece que o lagartão de gelo não vê muita necessidade em matar os seus oponentes logo de uma vez. Então pode ser que ele faça a mesma coisa com o Kong, deixando o gorilão congelado igual ele fez com o Rei Ghidorah. Então o Kong deve ficar nessa mesma forma até o momento em que apareça a Monarca para derretê-lo e assim fazer com que ele se liberte do gelo. Esse provavelmente será aquele momento na qual os humanos vão chegar ao Kong e dar aquela manopla robótica dele, na qual ele vai utilizar na batalha final. É claro que ainda não tem como dizer com certeza se tudo isso que eu tô falando realmente vai acontecer, né, pessoal? Como eu falei lá no começo do vídeo, ainda tem um grande mistério sobre essa relação entre o Scar King e o Shimu. Antes de tudo, a gente precisa ter a confirmação se eles realmente trabalham juntos e de que forma essa parceria ela acontece. Até porque nem o Kong e nem o Godzilla, que já atuaram juntos no passado, eles não estão conseguindo se entender. A gente viu uma das cenas do trailer que eles vão acabar lutando lá no Egito. Então ainda não dá pra confirmar se no caso do Shimu com o Scar King a relação vai ser de parceria ou diferente. Só que agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, acham que o Shimu ele é o verdadeiro vilão desse próximo filme? Se sim, de que forma você acha que o Scar King tá controlando ele? Será que juntos Godzilla e Kong vão ser capazes de vencer esses vilões? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre o filme aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!